Fala pessoal, eu vim aqui para dar início à série de videoaulas que nós do PIBITS vamos estar produzindo, semanalmente, para auxiliar vocês na resolução de alguns exercícios do PET. A gente não vai resolver todos, porque a ideia é auxiliar e ajudar nas possíveis dúvidas e nos problemas que vocês podem começar a ter enquanto vocês estiverem resolvendo. Então nós não vamos fazer todos, mas vamos fazer alguns aqui que vão servir de base para vocês resolverem os outros exercícios do PET e os outros exercícios que vocês pegarem para fazer por fora aí, caso você sinta que você precisa de mais aulas, mais exercícios, quando você estiver estudando normalmente. Bom, eu já fiz aqui uma escrita rápida das questões para a gente já não perder tempo e ir direto ao assunto. Bom, vamos lá. A questão número 1 fala que um corpo em trajetória retilínea com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado está em um movimento retardado com velocidade inicial de 20 metros por segundo. E a letra A pede para a gente achar a velocidade em 3 segundos. Bom, a velocidade em 3 segundos a gente pode achar por essa segunda fórmula aqui, ó. É muito importante vocês terem na mente ou anotado as fórmulas do movimento retilíneo uniforme. Até vocês decorarem, eu sugiro que vocês anotem no canto da folha, deixem no papelzinho para quando vocês irem resolvendo exercício sem ir olhando. Porque à medida que você faz exercício, isso grava na sua mente e você já faz direto. Bom, então eu já deixei aqui escrito as fórmulas que nós vamos precisar. Ó, vale ressaltar uma coisa muito importante da gente começar a resolver aqui. Porque a gente já, de cara aqui, é só pegar essa fórmula aqui, substituir os valores e resolver, nós vamos achar a velocidade final. Porém, tem uma coisa muito importante que vocês devem se atentar. Todas as informações ditas no enunciado são importantes e devem ser levadas em consideração. Ele não falou à toa pra gente que o movimento é retardado, não. Essa frase aqui, essa palavra retardado, está aqui por um motivo. Esse retardado significa que a aceleração é uma aceleração negativa. Então, em vez de 4 metros por segundo ao quadrado, a gente tem que trabalhar com menos 4 metros por segundo ao quadrado. Porque ele é um movimento retardado. Se a gente simplesmente chegasse aqui fazendo conta sem ler direito, a gente ia fazer a conta com o número positivo e isso ia dar errado. Então, feito essa observação, bora resolver a questão. Ele quer a velocidade final, né? Então, beleza, aqui, ó. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Ele quer em 3 segundos. Velocidade final, que nós queremos descobrir. Velocidade inicial, 20 metros por segundo. Então, colocar aqui, 20 mais. A aceleração é menos 4 vezes o tempo de 3. 4 vezes 3, 12. Menos 12. Mais vezes menos, menos. Então vai ficar menos 12. E aqui só copio de novo. 20 menos 12, 8. Então a velocidade final vai ser de 8 metros por segundo. Beleza? Bora para a letra B. Ele quer a distância até parar. Distância até parar. O que significa que dizer que o objeto está parado? Quando ele está parado, significa que a velocidade dele é igual a zero. Então, na hora da gente fazer as continhas, a gente vai trocar essa velocidade final aqui por zero, porque é quando ele está parado. Só que aí eu vou substituir nessa fórmula aqui, ó. Vai ficar a velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Olha, de cara você já vê que aqui não tem uma distância. Então, essa fórmula não vai ser útil. Aí você vira para mim e fala, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, grandona. Beleza. Você vai ter a distância, porém você vai encontrar outro problema. Aqui, você não tinha a distância que era o que você queria. Aqui você tem. Porém, ele leva em consideração o tempo. A gente não sabe qual que é o tempo até ele parar. Esse tempo aqui de 3 segundos é até ele chegar em 8 metros por segundo. O tempo até ele chegar em zero a gente não sabe. Então a gente precisa achar uma fórmula aqui para resolver isso sem usar o tempo. E é essa fórmula daqui que a gente vai usar, que é a equação de Torricelli. Porque ela relaciona a velocidade, a aceleração e o que a gente realmente precisa aqui, ó, é a distância. A gente não tem o tempo, mas a gente precisa de uma equação que não tem o tempo, essa, e que tem a distância. Então vai ser essa equação aqui que nós vamos utilizar. A gente vai utilizar aqui a velocidade final ao quadrado, tem que ser igual à velocidade inicial ao quadrado,
mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Ó, velocidade final é o quê? 0, porque ele tem que estar parado. 0 ao quadrado. Velocidade inicial, 20. 20 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Lembra que a aceleração é menos 4. Então vai ser 2 que vai multiplicar menos 4 vezes a distância, que é o que a gente está procurando aqui. 0 ao quadrado é 0. 20 ao quadrado vai dar 400. E, ó, menos vezes mais, menos 2 vezes 4 vezes D, 8D. A partir daqui, equação de primeiro grau. Número para um lado, letra para o outro. Então, a gente vai ter, ó, o menos 8 dele está negativo. Eu vou passar ele para o lado de lá e vai ficar positivo. Eu quero a distância. Então, eu vou mandar esse 8 para lá dividindo, já que ele está aqui multiplicando. Então, vai ser a distância igual a 400 dividido por 8. 400 dividido por 8, isso daqui vai dar 50 metros. Bora pro exercício número 2, galera. Ó, exercício número 2. Exercício número 2 ele tem um texto enorme falando sobre como funciona a decolagem do avião. Eu anotei aqui o enunciadozinho lá da última frase, que é onde está a pergunta. Que está falando que um avião ele percorre 2.000 metros com uma aceleração de 15 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber qual que vai ser a velocidade de decolagem. O avião está saindo do repouso. Então, olha só. Se o avião está saindo do repouso, significa que ele estava parado e agora ele não está mais. Lembra que eu falei sobre estar parado? Estar parado significa que a velocidade dele é 0. Só que aqui, como ele está saindo do repouso, e não indo, né? Indo para parar, ele estava parado e não está mais, a velocidade inicial dele dessa vez que vai ser 0. Então, olha só. Novamente, nós não temos o tempo. Então, você já sabe, né? Equação de Tournier. Velocidade ao quadrado, com a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Velocidade inicial ao quadrado, igual eu te falei, ele estava saindo do repouso, ele estava parado e não está mais. Então, a inicial vai ser 0. Ó, então, velocidade final ao quadrado, que é o que ele quer, vai ser igual a... A aceleração que a gente tem é 15, então vai ser 2 vezes 15, vezes a distância de 2.000. Não estou colocando a velocidade porque é 0, então já parti direto aqui para o finalzinho. 2 vezes 15 é 30. 2 vezes 15 é 30. 30 vezes 2.000, olha só. A gente conta a quantidade de zeros, são 4 zeros. Então vai vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E 3 vezes 2, 6. 60.000. A velocidade final ao quadrado é igual a 60.000. Então, qual que vai ser a velocidade final? Vai ser a raiz de 60.000. Raiz de 60.000, a gente faz na calculadora, vai dar que a velocidade final vai ser aproximadamente 250 metros por segundo. Agora, vamos para a questão número 3, né? Terminar aqui com a nossa videoaula de hoje. Ó, a gente tem que um automóvel está andando a 72 km por hora e ele está freando de uma maneira que depois de 6 segundos, estava freando, passou 6 segundos, a velocidade dele é 8 metros por segundo. Aí, na 3A, ele está pedindo para a gente achar a aceleração. A aceleração tem uma formulazinha bem simpática aqui para a gente achar ela, ó, que é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo da aceleração. Então, a gente pode vir aqui, ó, falar que a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Esse delta significa variação, que é o final menos a inicial. Então, ó, a velocidade final é 8, menos a velocidade inicial, que é 72, dividido pelo tempo final, que é 6, e o tempo inicial, que é 0. Ó, menos 72, 8, ou no caso, 8 menos 72, vai dar menos 64. Dividido por 6. Então, agora é só a gente pegar uma calculadora e fazer menos 64 por 6 que a gente acha a aceleração, certo? Não.
Porque olha só, aqui está escrito 72 km por hora e aqui nós temos 8 metros por segundo. São grandezas diferentes. A gente sempre tem que trabalhar com um sistema de unidades internacional. Então a gente tem que pegar esse 72 aqui, ó, e transformar ele em metros por segundo. Como que a gente faz isso? A gente usa a regrinha do 3,6. Você pega a velocidade em quilômetros por hora, divide por 3,6 e você acha ela em metros por segundo. Então você vai ter 72 dividido por 3,6. 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Agora sim a gente pode vir aqui e substituir nessa fórmula que vai dar certo. Porque agora sim nós estamos trabalhando com grandezas da mesma proporção. Então vamos lá, ó. Aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Variação é a final menos a inicial, né? Então, ó, aceleração vai ser 20, que é a final menos a inicial, perdão. A final é 8, menos 20, dividido pela variação do tempo. Final 6, menos 0. 8 menos 20, menos 12. 6 menos 0, 6. 12 dividido por 6, 2 com o menos aqui. A gente vai achar que a aceleração, na verdade, vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração deu menos 2 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui já é um resultado esperado, porque deu uma aceleração negativa, né? E a gente está trabalhando com um movimento onde há uma freada, onde o carro está freando, ele está parando. Para o carro parar, a aceleração tem que ser negativa. Sempre se atentem a esses detalhes, porque nada que é dito no enunciado é dito aqui à toa. A freada indica que tem que ter uma aceleração negativa. Se você faz as contas e acha uma aceleração positiva, refaça seus cálculos, porque há um erro de conta, um erro de sinal. Porque nós estamos trabalhando com um movimento de freada. O carro tem que parar, ele tem que perder velocidade. E para ele perder velocidade, ele tem que ter uma aceleração negativa. Bora para a letra B. Letra B, ele quer saber o tempo até ele parar. O tempo até ele parar é só a gente jogar na mesma fórmula que a gente utilizou na primeira questão. Lembrando sempre que parar remete a uma velocidade igual a zero. Então aqui a gente só precisa lembrar que a velocidade final vai ser igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Final, zero, porque tem que estar parado. Inicial, 20 metros por segundo, que a gente achou aqui na conversão de unidades. 20 mais. Aceleração, cadê? Aqui, ó, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, menos 2 vezes o tempo. Número para um lado, letra para o outro. Ó, o menos 2 aqui está negativo, eu vou passar ele para cá, vai ficar positivo. Então, vai ficar 2 vezes o tempo, tem que ser igual a 20. O 2 aqui está multiplicando, eu vou passar para lá dividindo. Então, eu vou ter que o tempo vai ser igual a 20 dividido por 2, que vai dar 10 segundos. Bora para a letra C. A letra C ele quer a distância até parar. A gente já sabe que parar é a velocidade final igual a zero. Para resolver a letra C, a gente pode utilizar duas fórmulas. A fórmula de Torricelli, que a gente já usou 2 vezes nesse vídeo, e essa fórmula da distância aqui que eu ainda não utilizei. Eu vou fazer a conta com a fórmula da distância. É um pouco maiorzinha, né? Talvez um pouco mais trabalhosa. Porém, eu vou fazer uma conta com ela porque nenhum exercício pediu ela ainda. Então, para não deixar vocês na mão, né, com a aplicação dessa fórmula, eu vou resolver essa questão onde eu poderia escolher. Se você acha mais fácil, a equação de Torricelli pega e faz com ela sem pensar 2 vezes. Mas eu vou fazer com a equação da distância para garantir que o vídeo esteja completo com o que vocês possam precisar para outros exercícios. Então, vamos lá. Ó, a distância ela é igual à velocidade inicial vezes o tempo, perdão, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Qual que vai ser o tempo que a gente vai utilizar? Ele quer a distância até parar. A distância até parar
a gente já calculou algo relacionado a ele estar parado. O que a gente calculou? O tempo. Então a gente vai utilizar esse tempo aqui nessa questão. Nessa questão a gente pode usar isso. Na primeira não pode, porque a gente não calculou o tempo até ele parar. Nesse caso aqui a gente já tem ele calculado. Então a gente pode pegar esse tempo aqui e adicionar ele, substituir na fórmula aqui e resolver. Então vamos lá. A distância, que seria igual a velocidade inicial, 20, vezes o tempo 10 segundos, mais a aceleração, menos 2, vou colocar aqui em parênteses, menos 2, que vai multiplicar o tempo ao quadrado, 10 ao quadrado, dividido por 2. Ó, aqui eu tenho um 2 dividido por 2. Já vou simplificar aqui, ó. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então eu vou ter aqui que a distância vai ser igual a 20 vezes 10 mais 10 ao quadrado. 10 ao quadrado. O que é 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 10, fazer aqui no cantinho, aqui, ó. É 10 vezes 10. Lá na tábua, aqui, ó. Só resolver aqui, ó. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1, 1. Soma tudo. 100. Só substituir aqui agora. A gente vai ter, então, que a distância vai ser igual a 20 vezes 10. 2 vezes 1, 2. Conta o número de zeros, 2. Coloca aqui, 20. Ó, coloquei aqui mais, mas tá equivocado, porque tem um menos aqui, ó, da aceleração. Então, em vez de ser mais 10, vai ser menos 10 ao quadrado. Então, vai ficar 20 menos 100. Ó, 200 menos 100, distância vai ser igual a 200 menos 100. Então, a gente vai ter aqui que a distância vai ser 200 menos 100, vai dar 100. 100 metros. Com isso, a gente termina a videoaula. Ficou uma videoaula talvez um pouco longa, mas foram várias questões que a gente resolveu aqui, dá em média aí uns 3 minutos por questão. Eu espero que tenha sido proveitosa e semana que vem estaremos de volta com mais questões. Bons estudos!